Bom dia! Sejam todas e todos muito bem-vindas e bem-vindos ao pitch de A Viagem de Yetu, da Night Wonder Game Studio. A equipe já produziu um jogo educativo mobile para a prática de inglês, um platformer 2D em um universo cyberpunk e um jogo arcade, releitura do famoso Elevator Action da Taito. A Viagem de Yetu. Em uma viagem psicológica, Yetu deve reencontrar seus familiares perdidos por conta da tragédia ambiental em Yongqing, revivendo e ressignificando as terríveis memórias que destruíram a sua infância e assim adquirir coragem, mobilidade e leveza para abandonar suas tradições e recomeçar a vida longe de sua cultura e terra natal. A Viagem de Yetu é uma narrativa interativa visual que se passa em Yongqing, um povoado localizado na região centro-sul da China, que vive à base da extração de minérios e agricultura de subsistência, graças à água limpa que vem das montanhas, ao menos vinha, porque em 1991 a reserva de Yongqing foi ocupada por 34 hectares e meio de aterros sanitários, são 34 campos de futebol e meio, 2 incineradores e uma grande planta de tratamento de resíduos. Em consequência, a água dos poços ficou contaminada, comprometendo a irrigação das plantações. A população de Yongqing foi às ruas protestar a situação da poluição, mas o que receberam como resposta foram encarceramentos que perduraram anos. O que restou para a população foi vender suas terras e deixar sua cidade. As autoridades sanitárias foram informadas sobre a situação, mas os afetados denunciam que houve negligência institucional. É nesse ambiente que se desenrola A Viagem de Yetu, que convida a uma experiência imersiva audiovisual no plano psicológico de Yetu, o personagem principal, que revive os dias em que perdeu seus familiares para a tragédia de Yongqing. Nesse plano psicológico, Yetu assume a forma de uma lebre, pois se sente pequeno e impotente frente a esses episódios traumatizantes. Porém, a cada reencontro com os familiares, esse sentimento vai dando lugar à leveza e à mobilidade, que darão forças para Yetu seguir em frente. No jogo, Yetu inicia lento, preso ao chão, e termina rápido, com saltos cada vez maiores. A Viagem de Yetu é um platformer 3D com desafios de movimentação e travessia, e é ainda uma narrativa ambiental interativa, na qual a história de Yongqing é contada através dos ambientes e cenários do jogo. O jogo fala de meio ambiente, das vilas do câncer na China, da negligência corporativa em relação ao descarte de lixo e da negligência do Estado com populações e situações de risco. Mas também fala sobre força de superação, sobre família e principalmente sobre o desapego de tradições e quebra de paradigmas. O jogo é para estudantes de ambos os gêneros de 14 a 18 anos que jogam pelo menos 2 horas por dia, de preferência em jogos para PC com boa qualidade gráfica e que gostem de novidades e lançamentos na área de jogos. Esses jogadores buscam experienciar vivências marcantes, entrar em contato com suas emoções e ser impactados por narrativas que levam a reflexões sociais e trazem informações de outras culturas. Eles evitam jogos com narrativas rasas, que não tragam nenhuma reflexão ou que sejam muito óbvias. Para esse público, oferecemos uma experiência imersiva em um mundo totalmente distante de sua realidade, que traz um tema socioambiental sério a ser discutido. Uma narrativa audiovisual na qual é possível experienciar uma história não apenas no sentido cinematográfico, mas também no sentido interativo, de modo que os jogadores sintam a evolução do personagem através da sua progressão no jogo. A direção de arte do jogo aposta em ambientes e personagens com estilo cartoonizado e geometria simples, por se tratarem do mundo psicológico da infância de Yetu. A contaminação e os desafios são exagerados aos olhos da criança que foi traumatizada pela perda da sua infância. Inspirada na arte tradicional chinesa, a direção de arte do jogo propõe texturas que imitam aquarela e contornos que evocam pinceladas. A música e trilha sonora são inspiradas em instrumentos tradicionais chineses, como os tambores, o guzheng, que é um instrumento de corda, e o xiao de bambu, que é um instrumento de sopro. A música segue a curva dramática do jogo e pretende evocar as seguintes sensações. No início, um clima de calmaria e contemplação. Na fase 1, um clima de medo, associado à paisagem sonora de um ambiente rural. Na fase 2, a música muda para um ritmo de superação,
associado à paisagem sonora de um ambiente com incineradores. E na fase 3, o clima é de confusão, associado à paisagem sonora de um protesto de rua da população de Yongqing. Além disso, os sound effects dão feedback sonoro e tátil imediato ao jogador e estão presentes nas ações do jogador, andar, pular e cavar, e ações da UI, menus, botões e etc. O jogador controla os movimentos de Yetu pelo cenário do jogo. O jogo começa com Yetu bem lento, mas à medida em que o jogo avança, o personagem vai ganhando mais velocidade, além de aprender a pular. Durante cada fase, o jogador revive o dia em que perdeu um de seus familiares. Sem eles, o personagem se sente com medo, inseguro e confuso. À medida em que reencontra cada um, dentro de sua viagem psicológica, ele vai descobrindo dentro de si próprio toda a coragem, confiança e discernimento que precisa para vencer seus obstáculos, o que é traduzido no gameplay como um ganho de vantagem para a movimentação do personagem jogável, dando aumento de velocidade e capacidade de pular. Os desafios são de travessia e stealth, que é passar escondido pelos inimigos, e o jogador consegue se esconder cavando uma toca no chão. A fase 1 revive o dia em que Yetu perdeu sua mãe. Essa fase é sobre o medo que o personagem sempre sentiu na ausência dela. Ele anda devagar e durante o trajeto deve desviar do lixo e da água contaminada. Camponeses vêm em sua direção com o intuito de ajudar uma criança perdida, mas na viagem psicológica de Yetu, esses camponeses aparecem como sombras assustadoras que querem pegá-lo, e ele aprende a se esconder dessas sombras cavando um buraco no chão, esperando o perigo passar. A fase é cheia de pontes perigosas e estreitas, lixos tóxicos e inimigos, além de uma vasta neblina que impede a visibilidade total do jogador. A fase 2 revive o dia em que Yetu perdeu seu pai. Depois que o pai de Yetu teve que vender suas terras inférteis e ir trabalhar nos incineradores, ficou mais distante e inacessível, gerando uma sensação de insegurança em Yetu. Por isso, essa fase é sobre ganhar confiança e superar distâncias. Poucos lugares são seguros para pisar, e o jogador precisa pular de um lugar a outro para atravessar a planta de incineradores e encontrar seu pai. A fase também contém os lixos tóxicos que devem ser desviados. O jogador também deve evitar ser visto pelos trabalhadores do local, que também irão querer pegá-lo para ajudar. A fase também introduz novos perigos, como o fogo dos incineradores e os gases, que confundem temporariamente o jogador, invertendo os eixos de controle do movimento. Após encontrar seu pai, Yetu ganha ainda mais mobilidade, ele anda mais rápido e pula mais longe. E então começa a última fase do jogo. A última fase revive o dia em que Yetu perdeu sua irmã mais velha, que sempre foi para ele um modelo de inspiração e exemplo a ser seguido. Sem ela, Yetu se sente confuso e perdido, por isso a fase 3 é sobre confusão. Nessa fase, o jogador deve atravessar um labirinto para encontrar a irmã, ao mesmo tempo em que desvia e pula sobre os perigos que existem na travessia. A fase 3 também conta com inimigos mais bem preparados, os soldados, que podem ver o jogador debaixo da terra com seus óculos especiais. Agora, o jogador só pode cavar para se esconder antes de ser visto pelos inimigos. No final do jogo, Yetu encontra sua irmã, que lhe ensina como é importante lutar pelo que se acredita. Ela conta que tinha grandes sonhos de ajudar a cidade, mas já era tarde demais, e agora ele deve encontrar seu próprio caminho, sozinho. Ela lhe mostra o que restou da cidade e que não sobrou mais nada do passado deles ali, e pede para que Yetu seja forte e siga em frente, mas que nunca se esqueça do que aconteceu ali. Ela abraça o irmão, ele acorda em sua forma humana, termina sua meditação com um gesto de agradecimento e levanta para arrumar suas malas. Depois de todos esses encontros, ele agora tem coragem, confiança e discernimento para trilhar sua própria jornada. Durante o período de desenvolvimento, podemos subir versões parciais jogáveis do game em plataformas gratuitas como itch.io. Assim, podemos coletar feedback dos jogadores durante o desenvolvimento, ao mesmo tempo que criamos uma expectativa sobre o produto final no público-alvo, o que pode ajudar na divulgação do jogo. A divulgação pode começar ainda na fase de desenvolvimento, a partir do ponto em que teremos um vertical slice, ou demo, uma pequena parte do jogo finalizada e polida. Dentre os canais mais acessados pelo público-alvo para descobrir novos jogos estão plataformas de vídeo como o YouTube e em canais de gamers e analistas de gameplay principalmente. Uma vez finalizado, o jogo será distribuído para as plataformas de jogos para PC, Steam Store, Epic Games, e dentre os materiais de divulgação estão screenshots do jogo e 2 trailers de gameplay,
mais longo, de aproximadamente 2 minutos, e um mais curto, de mais ou menos 30 segundos. A Night Wonder Game Studio agradece muito a todas e todos que assistiram a essa apresentação e deseja que possamos contar juntos a história de Yongxin.